Irmãos, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para podermos cultuar a Deus nesse segundo culto a Ele. O Salmo de número 95 nos convida e diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, saiamos, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos são as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Fiquemos de pé, irmãos. Amada igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos pela tua bondade. Te agradecemos porque tu és maravilhoso. Te agradecemos porque tu és um Deus bondoso, que nos ajuda, nos convida a estar sempre diante de ti. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que mostra o teu cuidado para conosco, para que assim venhamos a te conhecer, onde nós podemos ver as tuas promessas, as tuas obras redentivas. Oh Deus, obrigado. Que o Senhor continue nos abençoando dia após dia, pois sabemos que sem ti nós não somos nada. Sem ti estamos perdidos, sem ti estamos caminhando para o inferno. Por isso, ó Deus, te rogamos e damos toda a honra e toda a glória. Ajuda-nos em tudo que precisamos. Pai amado, Pai querido, abençoa este culto, abençoa os nossos cânticos, orações, abençoa a pregação da palavra, o teu servo, para que ministre no teu poder. Também, Senhor, te rogamos pelas igrejas irmãs, que o Senhor possa estar ajudando-as e dando-as a tua graça. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar o hino. Desculpa. Hino 50. Santo, Santo, Santo. Cantemos. Santo, 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 Deus onipotente, cantam de manhã nossas vozes com ardor. Santo, 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 bom e verdadeiro.
irmão pode sentar. E vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Vamos ler todo o capítulo. Marcos, capítulo 2. O texto da pregação são os versos 13 a 17. Marcos, capítulo 2. Começando no verso 1. Diz assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisas assim. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os seguia, os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: Por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: Podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém, contudo, ou melhor, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e também se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas,
Advertiram-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados. Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Vamos ler o texto da pregação, os versos 13 a 17. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número, e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amados irmãos do Senhor Jesus Cristo, o que você acha? Existe um membro típico da igreja? Existe algo como o perfil ideal de um cristão? O tipo de pessoa que achamos que deveria fazer parte da igreja? Como ele ou ela seria? Podemos dizer que gostamos que os membros de nossa igreja estejam bem vestidos, com uma saia recatada, ou usando roupas sociais e até talvez com gravata. Podemos dizer que esperamos que os crentes tenham empregos respeitáveis como pedreiro, professores, médicos e policial. Um membro típico da igreja terá boas maneiras, uma boa ética de trabalho e um grupo certo de amigos. Há algo a dizer sobre cada um desses aspectos, mas essas são as coisas que fazem um cristão? São essas coisas em que podemos insistir ou que podemos ter em mente como expectativas quando se trata de quem pertence a uma igreja? Quem realmente deveria fazer parte da nossa igreja? A igreja também é para pessoas que não consideramos respeitáveis. Por exemplo, é para pessoas que estão desempregadas há anos ou que se vestem mal? A resposta fácil é dizer que, claro, todos são bem-vindos. Venha como você está. Mas nós realmente pensamos assim? Nós pensamos isso? Ainda diríamos isso se algum de nossos vizinhos quisessem se juntar a nós na adoração? No final das contas, existe um tipo certo de pessoa para quem o evangelho é para alguém que já é forte, que já tem um monte de coisas na vida planejada? Jesus é para pessoas decentes, pessoas de boas morais, de bons morais? Vale a pena refletir sobre isso algum dia. Será que temos em mente como deve ser um membro típico da igreja? Alguém como nós? E então devemos comparar isto com o tipo de pessoa a quem Jesus ministrou
enquanto estava aqui na terra. Em nosso texto desta noite, prestaremos atenção especial ao tipo de pessoa que Jesus deseja como um de seus seguidores. E por isso, nessa noite, eu vos proclamo a palavra do Senhor no seguinte tema: Jesus revela o tipo de pessoa que ele deseja como seguidor. Jesus revela o tipo de pessoa que ele deseja como seguidor. Vamos ver, em primeiro lugar, um discípulo improvável. Em segundo lugar, um jantar escandaloso. Em terceiro lugar, uma declaração de confronto. Em primeiro lugar, um discípulo improvável. Irmãos, no Evangelho de Marcos, Jesus está pregando e ensinando em uma variedade, vamos dizer, de lugares. Ele já esteve em várias sinagogas, ele já pregou nas casas de pessoas, e agora ele vai pregar ao ar livre. Marcos 2,13 diz: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Vemos isso com mais frequência nos evangelhos. Jesus em uma igreja ao ar livre, com um barco como púlpito ou uma pequena colina com o seu auditório. E neste dia da pregação na Galileia, Jesus está novamente sendo um pescador de homens. Ele está à procura de discípulos. Quando Jesus ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Este é o mesmo Levi que é conhecido por nós como Mateus, o autor do primeiro livro que encontramos no Novo Testamento. Quando Jesus vê a Levi, ele está no escritório da coletoria de impostos. Ou literalmente, ele está sentado no local onde o pedágio era cobrado. É um lembrete passageiro de que, nessa época, a terra da Palestina era um território ocupado pelo Império Romano. Embora fossem eles os responsáveis, os romanos confiariam o governo das várias províncias aos reis locais, homens que eles haviam escolhido e aqueles que sabiam que concordavam com a política romana. Herodes o Grande foi um rei conhecido que anteriormente governou grande parte do império, ou melhor, daquele país. Este era o mesmo Herodes que ordenou o massacre das crianças de Belém. Mas Herodes o Grande havia morrido, e os romanos dividiram a terra entre os seus filhos. A província da Galileia foi para Herodes Antipas. Como qualquer rei, ele estava interessado em ganhar muito dinheiro. Portanto, sempre que você entrava em seu território, você tinha que pagar um pedágio. Nós compararíamos isso a ter que pagar impostos na fronteira ou pagar uma taxa em uma rodovia. Cafarnaum, onde Jesus está pregando, fica bem na fronteira entre duas províncias. Portanto, não é surpreendente que ele encontre neste lugar um local de coleta de pedágios. Levi não é um cobrador de imposto no sentido normal, então. Ele está trabalhando para o rei Herodes, não para Roma. Mas você pode ter certeza que poucas pessoas perceberam exatamente isso. A maioria das pessoas provavelmente não se lembra de uma época em que você não precisava passar e voltar sem pagar nada. Agora isto custava todo o tempo. Toda vez que você passava para outra província, você pagava pedágio. Portanto, os cobradores de impostos e os cobradores de pedágio eram olhados com ódio. Eles geralmente eram habitantes locais, homens que foram encontrados dispostos a servir aos seus senhores descrentes de Israel. Eles eram traidores. Pior ainda, eles eram conhecidos como pessoas desonestas e receberem assim o máximo do que poderiam tirar das pessoas.
eles enchiam os próprios bolsos com tudo o que não precisassem enviar para o rei ou o imperador. Esta era uma ocupação que você precisava de uma cara de pau, porque as pessoas muitas vezes ficavam chateadas com você. É um trabalho que convida a insultos e raiva. Jesus vê Levi trabalhando na cabine da coletoria, esperando o próximo cliente, ou talvez contando a receita do dia. E o que Jesus disse? Ele não grita com ele como o seu pior inimigo. Ele não reclama da corrupção. Ele diz algo inesperado. A mesma coisa que ele disse ao pescador algumas semanas atrás. Siga-me. No capítulo 1, os primeiros 4 discípulos de Jesus não são escolhidos especialmente porque são bem qualificados. Simão e André, Tiago e João eram apenas homens da classe trabalhadora. Jesus os chamou de discípulos improváveis, pregadores improváveis do Evangelho. Bem, agora ele chama Levi, o homem que ninguém queria, aquele que ele estava mais longe de ser um seguidor ideal de Cristo. Ele não tinha uma ocupação respeitável, ele não era bem-vindo na companhia de pessoas bem educadas e era desprezado pelas pessoas ortodoxas da sua época. Para eles, ele era um impuro e eles teriam se recusado a ter qualquer coisa com ele. É impressionante, então, que Jesus o chame. Na verdade, não sabemos muito sobre esse Levi. Não há referência aos seus motivos, nem qualquer menção se ele tinha contato anterior com o Senhor Jesus Cristo. Nós nos perguntamos se Levi já tinha ouvido falar sobre Jesus ou ouvido ele pregar. O que é notável aqui é a resposta de Levi ao Senhor Jesus Cristo. É muito parecida com o que Simão e André deram quando foram chamados por Jesus. Uma resposta imediata e de todo o coração. Levi se levantou e o seguiu. Você quase pode imaginá-lo sentado, ou melhor, em pé em sua mesa, guardando todos os papéis, fechando a sua caixa de dinheiro e indo atrás do Senhor Jesus Cristo. Simão e André, Tiago e João também deixaram para trás tudo. Eles deixaram para trás suas redes, seus barcos, seus empregados contratados e até mesmo seu pai. Mas como pescar era negócio de família, esses homens sempre poderiam voltar de novo. Se ser discípulo de Jesus, seguir Jesus, não desse certo, eles sempre poderiam voltar para o comércio. Para Levi, porém, tudo é diferente. Se ele sair do pedágio hoje, amanhã haverá alguém para substituí-lo. Ao seguir Cristo, ele está cortando todas as conexões com as pessoas que ele conhecia naquele momento. E não se esqueça de que esse provavelmente foi um negócio muito lucrativo para ele. Como cobrador de pedágio, ele estava arrecadando um bom dinheiro. Mas quando ele ouve o chamado do Senhor Jesus Cristo, ele tem que ir. Em vez de trabalhar para o rei Herodes, ele trabalhará para o verdadeiro rei e ganhará um tesouro real. Nós ficamos maravilhados com a resposta imediata dele. O sacrifício que isso envolveu. Esperamos ter até confiança, a mesma confiança em Jesus como Levi mostrou. Está tão disposto a seguir a Cristo. Mas também é lindo pensar sobre o que isso mostra sobre Jesus Cristo. Com esse chamado, ele estende a sua misericórdia de uma forma rica para muitas pessoas. Ele liga para um homem, se importa para um homem que era muito difícil para outros estarem olhando para ele. Foi difícil por sua própria escolha. Mas ainda, mesmo assim,
muito difícil. Viver à margem da sociedade, estar preso a um trabalho que oferecia recompensa financeira, mas não dava paz. Difícil é viver dessa maneira. Mas o Senhor, ele mostra compaixão por ele. Seguindo a Cristo, Levi agora pode ser perdoado. Ele pode ter o dom das mãos limpas agora. Ele pode ter paz no seu coração. Ele perdeu um emprego e ganhou outro maior ainda. Ele poderia agora usar a sua vida e gastar a sua vida por uma causa nobre. Essa é a misericórdia imutável de Cristo, nosso Salvador. Ele chama qualquer um para ele, mesmo o improvável. Ele não chama necessariamente aqueles que pensamos que serão, vamos dizer assim, excelentes discípulos. Os fortes, os inteligentes, os influentes. Em vez disso, Cristo chama sem discriminação. Ele chama pessoas em quem pode mostrar seu grande poder e sua graça transformadora. Sabemos que isso é verdade por experiência própria. Qualquer cristão que esteja totalmente autoconsciente será rápido em confessar a sua pecaminosidade e fraqueza também. Realmente, nós temos pouco a oferecer. Não somos melhores do que ninguém. Não somos mais morais do que nossos vizinhos descrentes. Não merecemos o privilégio da salvação ou o privilégio de servir a Deus. No entanto, aqui está a beleza de tudo isso, revelada em nosso texto, que a quem o Senhor chama em sua graça, o Senhor também emprega e o Senhor o equipa. A vida de Levi é um exemplo disso. Se diz que quando Jesus chamou Levi, ele deixou tudo para trás, exceto um único objeto modesto, a sua caneta. O que ele anteriormente usava para manter os registros e contas, ele usaria mais tarde para escrever um relato detalhado da vida do Senhor Jesus Cristo. Temos isso no Evangelho de Mateus, uma obra que tem sido uma bênção para a igreja por quase 20 séculos. Além de escrever o Evangelho, muitas das coisas que fazemos como cristãos não são tão memoráveis assim. Vamos para o escritório e trabalhamos pelo pagamento quinzenal ou mensal. Nosso objetivo é sermos maridos piedosos e esposas amorosas. Talvez possamos criar filhos e cuidar de uma casa. Vamos ao estudo bíblico, servimos no ofício na igreja, apoiamos o ministério do Evangelho e algumas outras coisas. Oramos, mostramos hospitalidade, vamos à igreja e tentamos ser bons vizinhos. Essa é a nossa vida como discípulos de Cristo. De certa forma, não parece muito, mas isso não importa. Até mesmo muitos dos próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo, a maioria deles, na verdade, viveram, serviram e morreram, sem nunca serem mencionados novamente. Eles eram soldados anônimos do rei. Não importa. Eles serviram ao Senhor e o serviram bem. Eles foram fiéis. Portanto, deve ser assim para cada um de nós. Somos pecadores fracos, discípulos improváveis, servos indignos que foram perdoados por Cristo, renovados, e a quem foi confiada uma tarefa sagrada: trabalhar para o glorioso Salvador Jesus Cristo. Existe tarefa melhor do que essa? Então chegamos ao nosso segundo ponto: um jantar escandaloso. Irmãos, na próxima parte do nosso texto,
Jesus tem problemas por comer com pessoas erradas. Por que isso é tão importante? Bem, naquela época era verdade, e ainda é verdade hoje, que você não come e bebe com qualquer pessoa. A partilha de uma refeição é feita entre amigos, ou uma refeição é desfrutada em família. Uma mesa é, na verdade, um ambiente íntimo. Então, quando vocês comem juntos, você está dizendo algo sobre as pessoas com quem vocês estão. Estas são as pessoas que você ama, aquelas com quem vocês se preocupam, com as quais você tem uma unidade. Então é isso que aconteceu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi. Levi provavelmente estava muito ansioso, muito animado por se tornar um discípulo do Senhor Jesus Cristo e aprender ainda mais sobre ele, sobre sua mensagem. Então o que é que ele faz? Ele oferece um jantar. Ele quer apresentar outras pessoas a Cristo, seus amigos. E os amigos de Levi são parecidos com ele. Ele tinha um trabalho que o isolava de pessoas decentes. Então os homens que ele conhece são outros párias, ou seja, pessoas que estão vivendo à margem da sociedade, que ninguém liga para eles e ninguém quer se importar ou se juntar a eles. Marcos 2,15 diz: estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Os 4 discípulos do capítulo 1 agora acresceram em um número grande, considerável, vamos dizer, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Ficamos felizes em saber que os números são maiores, mas tenha em mente que esse não é o tipo de pessoa com quem uma pessoa normal poderia, vamos dizer assim, andar, se juntar e estar o tempo todo. Jesus está comendo e bebendo com pessoas indesejáveis. Ele está expressando unidade com pecadores e publicanos. Portanto, este jantar escandaloso não caiu muito bem com os líderes dos judeus. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Agora vamos fazer uma pausa aqui e dizer algo sobre esses homens se ofendendo aqui. Os escribas se dedicaram a escrever as Sagradas Escrituras e também a estudá-las. Eles eram, vamos dizer assim, os eruditos religiosos da época. Pessoas que geralmente estavam do lado certo em uma questão. Os fariseus, então, aqui, outro grupo religioso da época. O nome fariseu significa algo como aqueles que estão separados da contaminação. Estes homens se uniram para cumprir a lei de Deus mais estritamente, de uma forma mais séria. Os fariseus têm má reputação, mas o fato é que eles tinham uma tarefa muito importante. O próprio Jesus reconheceu que eles eram mestres de Israel, aqueles que aprovavam a lei de Moisés. Estes escribas e fariseus, em particular, provavelmente não viviam nas zonas rurais de Israel, da Galileia ali, mas haviam viajado de Jerusalém em uma missão de averiguar, de investigar quem é esse tal de Jesus Cristo que é chamado de mestre. Quando veem o que ele está fazendo, ficam profundamente preocupados com tudo isso. Eles estão horrorizados porque Cristo está tendo comunhão com esses tipos de homens. Por quê? Porque eles são violadores da lei, quebradores da lei. Eles enganam o povo de Deus. Eles colaboram com os opressores romanos e com seus chamados reis. E aqui está Jesus Cristo, à mesa com eles, compartilhando sua comunhão. Não é verdade que você é conhecido pela companhia que você anda?
ainda dizemos isto hoje. E naquela época, aceitar a hospitalidade de um transgressor da lei era considerado algo impróprio. Se você comia em sua casa, há uma boa chance de que você receba comida que não foi preparada ou servida da maneira certa. Ou você pode ser contaminado pelo contato com roupas, pratos ou móveis sujos que violam a lei. Pior ainda, associar-se com pessoas assim pode levá-lo a aceitar o modo de vida deles. Observe também como os líderes falam sobre estes homens à mesa de Levi. Eles são cobradores de impostos e pecadores. Todo mundo é pecador. Mas usar aqui, como os fariseus usavam, esse termo é aqui usado como desprezo. É alguém que está em desacordo com a palavra de Deus. E é quase como você pegar uma pequena placa e colocar na testa de alguém ou no peito de alguém e dizer: esta pessoa é impura. Esta pessoa peca contra Deus. E na verdade não demorou muito para Jesus e seus discípulos fossem assim considerados como pecadores, porque eles não lavavam as mãos com frequência que as tradições diziam e não guardavam todas as regras do sábado feitas pelo homem. E assim é um escândalo Jesus se sentar com essas pessoas. Irmãos, mas podemos ter certeza de uma coisa: Jesus nunca passou a mão ou nunca simplesmente olhou e disse: não é nada demais sobre os pecados dessas pessoas. Jesus nunca fez isso com nenhum deles. Jesus levou a sério a lei e nem por um minuto ele tolerou o roubo do seu vizinho, a violação do sábado ou o adultério. Jesus tem falado isso desde o início do seu ministério. E ele diz isso para nós, aqueles que estão ignorando o que a palavra de Deus diz, precisam se arrepender dos seus pecados. Você não pode viver em pecado e esperar entrar no reino dos céus. Ao mesmo tempo, Jesus mostra uma verdade muito importante sobre o seu reino. A salvação está disponível não apenas para aqueles que se conformam, não só para aqueles que se encaixam no perfil perfeito para ser membro da igreja. O Evangelho de Cristo é para os humildes, os pobres, é para os perturbados, é para aqueles que podem dizer que são indesejáveis, é para aqueles que podemos desprezar por causa de onde vivem ou de como agem. É para aqueles que podemos rejeitar por causa da cor da pele ou da forma como estão se vestindo. Jesus nos repreende por nosso orgulho. Ele nos repreende até pelo nosso racismo. Ele nos repreende por sermos críticos. Ele diz que o reino de Deus está aberto para aqueles que são considerados últimos, aqueles que são considerados improváveis. É para aqueles pecadores que acham que já deveriam ter se arrependido e para aqueles vizinhos dos quais nós podemos ter desistido. A mensagem de esperança de Cristo o que traz é para todos os que buscam. Está aberto para todos aqueles que aceitam o Rei. Este jantar escandaloso nos lembra de algumas parábolas do Senhor Jesus Cristo sobre o reino de Deus. É como um grande banquete de casamento, um banquete do qual saem convites, mas não como nós conhecemos hoje os casamentos, que temos uma lista preparada de pessoas que nós só enviamos para aquelas dali que estão em nossa lista. Mas Jesus está dizendo que a minha mensagem, o meu convite de casamento vai para todas as pessoas: os pobres, os sem teto, os errantes, as prostitutas e os drogados. É até para você e eu, que não temos nada para dar ao Rei,
que também vivíamos em rebelião contra Ele. Jesus, Ele dará as boas-vindas a qualquer um que venha a Ele com fé e arrependimento. Aí a eles, Ele concederá assim as suas bênçãos. Então chegamos ao nosso último, terceiro ponto. Uma declaração de confronto. Irmãos, mais uma vez, os líderes religiosos não podem esconder de Cristo suas objeções. Eles não gostam de como ele perdoou o paralítico no início do evangelho, ou melhor, do capítulo, e agora eles não gostam de como ele come com pecadores. Mas, mais uma vez, Cristo responde de uma maneira pontual. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Este é o chamado de Jesus. Ele se compara a um médico que vai aonde é necessário. Não adianta um médico fazer companhia a pessoas saudáveis, mas ele deve visitar aos que estão doentes. Então, para Cristo, ele não veio à terra para passar sua vida, o tempo, com pessoas decentes, com os justos, com os respeitáveis, mas com os rejeitados e pecadores. Todo o seu ministério é trazer cura para aqueles que realmente precisam. Talvez não entendamos isso. Jesus está dizendo que os escribas e fariseus são bons o suficiente, que já estão com um pé, vamos dizer assim, na porta do reino, que ele lhes daria um atestado de saúde espiritual limpa. Não é isso que Cristo está dizendo. Todo mundo está doente. Todos precisam de cura que só Jesus pode dar. Mas Cristo não pode fazer pela pessoa que pensa que está acima de qualquer ajuda. É como se o remédio não pudesse ajudar a pessoa que fica em casa, negando que há um câncer corroendo todo o seu corpo. Não há remédio para aqueles que estão convencidos de que não precisam de remédio. Não. A pessoa a quem Jesus pode perdoar é aquela que sabe que é pecador. Ele pode nos ajudar quando reconhecemos que nós somos fracassados. Ele pode curar aquele que está orando por integridade. Um profundo senso de necessidade é a nossa permissão para ir à sua presença. Talvez ainda minimizamos essa necessidade. Estamos realmente doentes? Tão mal assim? Podemos pensar em muitas pessoas piores do que nós. Pecadores realmente ruins mesmo. Talvez precisemos apenas de um paracetamol espiritual. Um pouco da ajuda de Jesus para lidar com coisas como dificuldades. Queremos que Ele nos ajude a superar nossa raiva, lidar com o nosso medo. Mas precisamos de mais. Precisamos de cura total. Fora de Cristo, todos nós estamos doentes. Já estamos todos mortos. Precisamos ir a Cristo para tudo. Para a restauração completa. Em certo sentido, precisamos fazer isso todos os dias de nossas vidas. Não que cheguemos à fé em Cristo a cada novo dia, mas todos os dias devemos reviver o Evangelho. Todos os dias enfrentamos novamente o quanto precisamos da misericórdia de Deus em Cristo Jesus. Todos os dias percebemos o quão desamparados e sem esperança nós somos. Todos os dias nos maravilhamos de como Cristo nos torna novos, nos torna justos e nos forma em seus servos dispostos. Ora, os que estão bem não precisam de médico,
mas os que estão doentes. E Jesus repete essa declaração de missão na próxima parte do versículo. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aqui ele quer chamar de justos e pecadores. Não poderia ser mais claro aqui. Diante dele, os escribas e fariseus são os justos. São os verdadeiros justos, mas aqueles que pensavam que eram favorecidos por Deus. Eles achavam que eram verdadeiramente justos diante de Deus e que receberiam assim todo o favor de Deus. Eles eram obedientes às regras. Eles eram autosseguros. Essa pessoa não está procurando se arrepender. Não realmente. E os pecadores a quem Jesus veio buscar? São Levi e os seus companheiros coletores de pedágios. Os homens que têm comunhão com Jesus, pecadores. Todos eles estão prontos para ouvir a voz do seu Salvador. Pecadores que já estão começando a entender que sua vida precisa mudar. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Essa declaração nos confronta com o que ouvimos, e quando ouvimos Jesus falar, nós realmente ouvimos o seu chamado? Ouvimos que nós precisamos mudar? Ouvimos a esperança que ele oferece? Em nosso texto, Jesus revela o tipo de pessoa que ele deseja como seguidor. Alguém que sabe que é um mendigo espiritual, um mendigo doente. Alguém que sabe que vive apenas por meio do perdão e da misericórdia curadora de Deus. Alguém cujo objetivo constante é se arrepender do pecado e viver para o Senhor que o salvou. É este tipo de discípulo que Cristo quer para segui-lo. E é desta maneira que ele nos confronta dia após dia. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmão, fiquemos de pé. Vamos orar ao Senhor e em seguida vamos cantar o hino 71. Amado Deus, bondoso Pai, obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo que o Senhor concede a cada um de nós. Ó Deus, como é bom saber que nós reconhecemos o nosso pecado, que nós somos por natureza doentes, que nós necessitamos de um médico, de alguém que cura os nossos pecados. Ó Deus, te damos graças por nos dar o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos cura, que nos livra do pecado, que tira essa doença terrível de nossa vida, doença que leva ao inferno. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue fazendo com que vivamos para Ti. Se ainda temos alguma coisa para mudar, que o Senhor nos ajude a mudar. Concede o arrependimento a cada um de nós, Senhor, dia após dia. Que vivamos para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Pai querido, Pai amado, obrigado. Obrigado por ser gracioso em nossas vidas. Nos ajuda a colocar em prática essas palavras. Nos ajuda em nome de Cristo. Amém. Então cantemos o hino 71, a nova do Evangelho. Então cantemos. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti. O Santo ao mundo amou e ao perdido
reforçar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Todos aqueles que creem que este credo é um resumo da fé cristã, confessem comigo dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. O irmão pode sentar. E vamos agora dar nossas ofertas ao Senhor. E durante as ofertas vamos cantar o Salmo 117b. Salmo 117b. Então cantemos. Louvai ao Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é grande para conosco. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. E a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Irmãos, nós temos agora um anúncio. Igreja Reformada do Grande Recife, aos membros, anúncio para a pública profissão de fé. Amados irmãos no Senhor, o Conselho anuncia com muita alegria que os irmãos Eric David Marcelino dos Santos, Fernando Douglas Costa de Oliveira e Marta Rodrigues Sales da Silva, que congregam em Alberto Maia, Camaragibe, e José Rodrigues de Pontes e Josenildo Souza de Mendonça, que congregam em Beberibe, farão pública a profissão de fé no dia 7 de fevereiro de 2021, em um culto conjunto no prédio da igreja em Alberto Maia. Os anúncios se darão por 2 domingos, hoje, dia 24, e dia 31 de janeiro de 2021. Dentro deste prazo, se houver alguma objeção legítima que impeça Eric David Marcelino dos Santos, Fernando Douglas Costa de Oliveira e Marta Rodrigues Sales da Silva, José Rodrigues de Pontes e Josenildo Souza de Mendonça, de serem recebidos como membros comungantes da igreja, o irmão que objetar deve procurar o conselho da igreja. Neste mesmo dia, Fernando Douglas Silva Costa de Oliveira, filho do nosso irmão Fernando Douglas Costa de Oliveira, será recebido como membro batizado. Fraternalmente em Cristo, nosso cabeça, o Conselho. Recife, 23 de janeiro de 2021. Oremos ao Senhor. Amado Deus, te damos graças pela tua bondade, pela mensagem que nós acabamos de ouvir. Te damos graças porque agora também ouvimos um anúncio, Senhor, de irmãos que querem fazer pública a profissão de fé. Ó Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor escolhe pessoas totalmente diferentes, pessoas que são muitas vezes não, nós somos
improváveis, indignas de receber a tua palavra e a tua comunhão. Mas que o Senhor trabalhou no coração desses irmãos, para que possam querer seguir, querer ouvir sempre a tua voz, te servir fielmente, Senhor. Abençoa cada um deles, abençoa a tua igreja, dá graça, Senhor, para que todos eles possam te louvar e te engrandecer. Ó Deus, obrigado pela tua bondade, obrigado por ser gracioso para conosco. Nos ajuda, Senhor. Nos guarda durante essa semana, nos protege, nos livra de todo mal. Aceita a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos cantar o nosso último cântico. Vamos cantar o hino 202, Finda-se este dia. Vamos cantar este hino pedindo a bênção de Deus e dando graças também pelo que Ele tem feito por nós. Então cantemos. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou teu pequenino, livra-me do mal. Em ti mesmo eu tenho proteção real. Guardo ao marinheiro no violento mar, e aos que sofrem dores queiras confortar. Ao tentar estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição e seguro durmo sem hesitação. Recebam a bênção do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Então, e assim nós terminamos o culto. Queremos dar uma boa noite a todos que nos assistem e que tenham uma boa semana.